Olá, amiga! Meu nome é Nath Mello, eu tenho 25 anos e eu trabalho com extensão de cílios há 2 anos. Eu vou contar a minha história brevemente para vocês me conhecerem e saber como tudo aconteceu, mas antes eu quero que você já se inscreva aqui no meu canal, dê um joinha nesse vídeo porque o YouTube ele não está entregando. E se você quer ficar por dentro do conteúdo de valor que eu sempre vou estar postando aqui, você já se inscreve e quando eu postar já vai vir a notificação e você vai receber em primeira mão. Tudo começou quando eu trabalhava com vendas. Eu trabalhei com telefonia por muito tempo. Já trabalhei na TIM, já trabalhei na Vivo, mas desde muito nova eu entrei na área de vendas. Eu comecei a trabalhar com 18 anos, trabalhei no shopping, depois fui para uma loja de acessórios e eu também trabalhava mais ou menos horário de shopping, sabe? 8 horas por dia, todos os dias era bem puxado. Só que sempre tive uma facilidade para lidar com o público, para trabalhar com vendas, para bater meta. E no começo eu realmente me encantei por essa área. Mas com o tempo trabalhando todos os meses com meta, dá um cansaço, sabe? E as metas cada vez subiam mais. Lidar com o público no começo me encantou, mas depois me deu um certo cansaço, principalmente trabalhando com telefonia, que as pessoas já chegam te agredindo, já chegam te xingando, achando que tudo é culpa sua. E aí é pressão de todos os lados, é pressão do cliente, é pressão do seu chefe, é pressão de bater meta e parece que você nunca sai daquilo, sabe? Não tem uma grande expectativa de crescimento a não ser virar supervisor ou gerente e olha lá ainda. Uma amiga minha que era bem próxima de mim, viu que eu passava por tudo isso, ela já trabalhava com extensão de cílios e ela falou, amiga, eu tô indo embora, eu vou começar a dar curso antes de ir e eu queria muito ter uma experiência em dar curso antes de mudar de cidade, eu queria ver se você não quer fazer o curso de cílios comigo, é uma área muito boa, você vai receber muito mais por hora do que aonde você trabalha. E aí eu fiz os cálculos e, gente, eu ganhava um salário mínimo. Se você pegar um salário mínimo, dividir por 26 dias e dividir por 8 horas por dia, dá, assim, tipo, coisa de 3 a 6 reais por hora. Aí ela falou, olha, pega o valor de uma extensão de cílios. Pegou no valor hoje do quanto eu cobro no volume brasileiro. Eu cobro 200 reais no volume brasileiro. E eu demoro em média para fazer 2 horas. Então, 200 reais dividido por 2 horas dá 100 reais a hora. Gente, pensa isso no final do mês. Trabalhando, sei lá, 6, 8 horas por dia. Dá muita diferença. Fora que ela falou, né, e eu percebi, você vai trabalhar para você mesmo, você vai fazer os seus próprios horários. Hoje, por exemplo, eu trabalho só na parte da tarde. Eu tiro a parte da manhã para produzir conteúdo, para fazer outras coisas, cuidar de caixa, cuidar das coisas que eu dou prioridade na minha vida. E aí, à tarde, eu cuido dos atendimentos. E só esse período da tarde que eu atendo, já paga as minhas contas, já me dá um conforto, já me dá uma liberdade que eu não tinha trabalhando com vendas. E isso tudo brilhou os meus olhos, eu quis muito fazer o curso. Peguei uma graninha que eu tinha guardado, investi no curso, fiz o curso. Gente, no dia do curso foi um desespero, porque foi muito difícil. Eu acho que assim, cara, 98% das pessoas que fazem curso de extensão de cílios passam por essa dificuldade no início, porque realmente não é fácil. Não é fácil você se acostumar a ficar tanto tempo numa posição. As costas no primeiro dia doem muito. O isolamento é muito difícil. Trabalhar com a mão esquerda, vocês sabem que é perrengue, porque a gente não usa, né? Eu sou destra. Então eu nunca usei muito tempo a mão esquerda. E aí eu tentava isolar e não ia. Aí eu falei, não, eu vou conseguir. E continuei tentando. Só que eu tinha expectativa de que no primeiro mês eu ia ganhar o mesmo salário ou até mais do que eu ganhava trabalhando com vendas. Só que é muito relativo, é muito pessoal, depende muito do seu esforço, de quantos modelos você faz, de quantas pessoas você consegue captar, quantos clientes. Eu não tinha uma noção de tudo isso. E aí eu me frustrei demais, porque no primeiro mês eu não consegui fazer um valor assim, que desse para pagar as minhas contas. E eu desisti, assim, decidi parar por hora, sabe? Na minha cabeça, na verdade, eu tinha realmente desistido e nunca mais ia fazer isso. Voltei a trabalhar com vendas, fiquei mais ou menos 1 ano ali na área de vendas e aí entrou a pandemia. Cara, com a pandemia eu entrei em crise, porque as metas aumentaram. Eu falei, gente, é um absurdo, né? Porque diminui as vendas, diminui os clientes, mas as metas não pararam de crescer. Os clientes sumiram, eu tava mais frustrada ainda, porque eu já tinha me ligado que não era isso que eu queria, mas eu tava ali assim não tinha o que fazer, sabe? Eu tava ali, então
só existindo, sabe? Tipo assim, não é um trabalho para viver, você vive para trabalhar. Não tem tempo de ir no médico, não tem tempo de fazer nada. Você só fica com a sua cabeça em função de bater meta, sai do trabalho e a tua mente não sai dali dos teus compromissos, dessa coisa. Então realmente era uma vida muito frustrada. Chegou assim no meu estopim, que eu falei, chega, eu não vou mais passar por isso. Durante o dia eu trabalhava e à noite eu não tinha dinheiro para investir em outro curso, então eu pensei, cara, vai ter que ser extensão de cílios mesmo. E aí eu pesquisava sobre a área. Eu vi que na verdade tem muitos cursos profissionalizantes que estava faltando conhecimento, estava faltando autoconfiança mesmo, de eu acreditar em mim e falar, não, eu vou fazer acontecer, eu vou chegar lá e eu vou treinar, e não importa o quando, mas sim que eu sei que vou chegar, sabe? Quando eu mudei a minha mentalidade, mudou tudo. Eu vi um caminho que tudo que eu investisse, curso, modelo, material, ia ser um investimento em mim mesmo, no meu nome, sabe? Na minha técnica. Quanto melhor eu ficasse, mais eu ia ganhar. E tudo volta pra gente. Porque nas empresas, quando você trabalha para outras pessoas, tudo que você trabalha, todos os clientes que você capta, tudo que você faz crescer, você saiu dali e fica, entendeu? Fica para outras pessoas. Agora, quando você trabalha para você mesmo, o teu conhecimento, as tuas habilidades, tudo que você investe cada vez fica só pra você, entende? Ninguém vai tirar isso de você. E eu tive essa percepção e virou uma chave na minha cabeça. Comecei a estudar muito, investir em cursos, e aí eu decidi que realmente eu ia investir nisso. E aí eu percebi que realmente eu ia investir nessa área. Eu pedi a conta e saí meio que com uma mão na frente e outra atrás, porque eu não tinha dinheiro guardado. Eu recebi a ajuda da família do meu namorado. Eu fui morar com eles, porque a gente estava em pandemia, estava tudo fechado. Como nessa época eu morava com uma amiga, pagava aluguel, eu não tinha como me manter desempregada. Então eu fui morar com eles me ajudaram muito. E aí eu investi um pouco que sobrou assim em cola, cílios, que são as coisas que a gente precisa sempre estar trocando, né, descartáveis. E aí eu voltei a fazer modelo, chamei a amiga. Cara, eu estudava muito, me dediquei muito. Em pouco tempo eu evoluí o meu trabalho. Investi em atendimento, investi em marketing, investi em tudo que estava ao meu alcance e eu cresci muito rápido. Em menos de um ano eu já estava com a minha agenda fechada, eu já estava dando curso e eu já tinha mudado de vida. A extensão de cílios realmente mudou a minha vida. E essa liberdade que eu tenho, eu acredito que todas as pessoas podem ter. Por quê? Cara, tipo, eu não consigo atender nem as pessoas do meu bairro, imagina da minha cidade. Então, tem para todo mundo, a extensão de cílios está crescendo muito, as pessoas cada vez mais estão procurando, onde você olha, não sei na cidade de vocês, mas onde eu olho aqui tem gente de cílios, sabe? E é uma área muito gostosa, eu me realizei bastante, porque os cílios para mim é terapêutico, eu sou apaixonada por extensão de cílios, e por isso eu decidi que eu ia passar tudo que eu aprendi nesse processo de crescimento, para que as pessoas não tenham que dar cara como eu tive que dar, sabe? Não tenho que passar por todo o perrengue que eu passei, porque eu passei por muito perrengue. Quando você está sozinha, sem alguém pegando na tua mão para te falar, faz assim, faz assado, é muito mais difícil. E eu documentei todo o meu processo para poder passar essa experiência para outras pessoas. E nessa aula eu vou mostrar para você o caminho para você se tornar uma profissional na extensão de cílios. Eu dividi toda essa jornada em 4 pilares que foram determinantes para o meu sucesso. O primeiro deles foi a mentalidade. O que me diferenciou da primeira vez que eu tentei trabalhar com extensão de cílios e me frustrei da segunda? É porque na primeira vez eu não tinha uma clareza de objetivos, eu não tinha uma clareza de como realmente funcionava o mercado e eu não conseguia alinhar a expectativa com a realidade, com o meu esforço. Tá tudo muito envolvido, sabe? Quando você não sabe o que fazer, quando você não tem uma meta diária, uma meta mensal, quando você realmente não tem clareza dos valores, porque tudo é matemática. Você se frustra muito fácil e decide parar, achando que é muito difícil, achando que não é pra você do mesmo jeito que eu achei da primeira vez. Mas quando você bota os pés no chão, estuda realmente sobre o que você está fazendo, cria estratégias para chegar no seu objetivo, tem uma visão de futuro, sabe que cada dia é um degrauzinho na escada do seu sucesso, você mantém os pés no chão e tem uma confiança de que você vai chegar lá e que você está fazendo o seu melhor e não tem como você não chegar lá, porque só depende de você. Quando só depende da gente, não tem nem desculpa, você vai correr atrás e você vai fazer.
Então esse primeiro pilar, que é a mentalidade, mudou muito a minha cabeça. Não sei se vocês já leram, mas eu sempre leio livros que me fazem me alinhar a minha mentalidade com os objetivos que eu quero. Um exemplo deles é o livro O Poder do Subconsciente, que ele fala que a nossa mente consciente é como se fosse um jardim. Tudo que a gente planta, tudo que entra na nossa mente durante o dia seria o nosso consciente. E o que cresce, o que está por baixo da terra, é o subconsciente, que na verdade é o mais poderoso. O consciente, na verdade, ele é só a pontinha do iceberg. E o subconsciente é a parte mais poderosa do nosso cérebro. Se a gente coloca na nossa mente que a gente não vai conseguir, o nosso subconsciente dá um jeito disso acontecer e dá um jeito de realmente reafirmar pra gente que a gente não consegue. Se duas pessoas falam, uma fala que consegue e a outra fala que não consegue, as duas estão certas. Porque a gente cria a nossa realidade de acordo com aquilo que a gente acredita. Se você acredita que você vai ter uma vida de sucesso, que você vai conseguir apesar de todas as dificuldades, a sua mente começa a criar caminhos para você chegar no seu objetivo. Ela cria soluções, ela fica trabalhando o tempo todo para resolver esses problemas que você está enfrentando, que você está observando, que você está passando. Mas quando você decidir que não vai conseguir, beleza, tua mente fica, então tá ótimo, a gente não vai conseguir mesmo, eu nem vou tentar. Porque a nossa mente consciente, ela também sempre vai tentar economizar recursos, economizar energia. A gente foi criado para isso, o nosso organismo é criado para reserva de energia. Porque quando a gente era primitivo, a gente era primato, a gente precisava dessa reserva de energia para poder caçar, para poder fugir de eventuais perigos. Então é todo um sistema que já, da nossa genética e que hoje influencia no nosso dia a dia, que a gente não passa pelas mesmas coisas, mas a gente auto-se-sabota, a gente fica na zona de conforto por causa dessas programações que já foram instaladas na gente há muito tempo. Mas quando você identifica isso, quando você sabe trabalhar com sua mente, com sua mentalidade, quando você consegue driblar os recursos e estar conscientemente o tempo todo trabalhando para evolução, não se deixe enganar pela sua mente, você consegue chegar nos seus resultados. E foi isso que faltou na primeira vez. O segundo pilar, que eu acredito que realmente faz você chegar no sucesso na extensão de cílios, é a retenção. O que é a retenção? É a durabilidade do seu trabalho. É como a cliente volta com os cílios dela. Volta com 20%, volta sem nada de cílios, volta com 50%. Ou volta com cílios quase intactos, só os que cresceram e um ou outro que caiu. Isso determina muito se a tua cliente vai voltar ou não. Por quê? As pessoas querem cílios que duram. Se o teu cílios não dura, ela não vai voltar. Não tem o que fazer. Esse é um pilar primordial para que os teus clientes voltem, para que você fidelize e para que você faça o seu nome e seja referência na sua área. Dentro desse pilar, você precisa conhecer todas as técnicas que vão fazer você realmente ter a retenção. Por quê? A durabilidade dos teus cílios não depende de um fator. São vários fatores que influenciam na retenção. E aí, se a tua cliente não está tendo uma boa durabilidade, você vai investigar qual desses passos que você não está acertando, que você está errando, que está fazendo o cílio dela cair em todos. Por exemplo, se você não faz a ficha de anamnese na tua cliente, você não investiga se ela tem glaucoma, se ela tem tireoide, se ela está grávida, se ela tem alopecia, se ela tem alguma desregularidade hormonal, ela vai voltar sem cílios. E aí você acha que é a tua cola. Você acha que não, porque eu tô errando, porque eu não sei, porque o curso que eu fiz não é bom. Não, calma. Você tem que investigar tudo isso, porque pessoas que, por exemplo, têm tireoide, têm uma desregularidade hormonal, é uma pessoa que vai trocar o fio muito mais rápido. O ciclo de crescimento dessa pessoa é acelerado. E aí você precisa que essa pessoa volte com 14 dias, por exemplo, ou até menos. Você vai explicar para ela que pelas condições hormonais dela, ela não vai ter uma retenção igual a das outras clientes. E não é uma culpa sua. É uma culpa não é culpa, né? Mas é uma particularidade do organismo dela. E tudo isso a gente vai avaliar na ficha de anamnese. Fora que, na ficha de anamnese, você consegue anotar o mapeamento que você fez nela, você consegue anotar o protocolo que você usou nessa cliente, se você usou primer, se você teve que usar alguma coisa para alcalinizar o fio dessa cliente, porque tem pessoas que têm os fios mais porosos, tem pessoas que têm o fio mais alcalino. Você não vai botar todas as suas clientes dentro de um saco e fazer a mesma coisa para todas, porque cada uma tem uma genética.
Cada uma tem uma profissão na ficha de anamnese. Você pergunta qual a sua profissão. Por quê? Se ela for uma pessoa que trabalha debaixo do sol, se ela for uma pessoa que treina todos os dias, né, trabalha lá com musculação, ambiente quente, não vai durar o auxílio dessa cliente. É diferente de uma pessoa que já tem uma pele mais seca, que não tem contato com oleosidade. A retenção dessas duas pessoas vai ser totalmente diferente. E isso tudo você consegue ver na ficha de anamnese. Então você tem que ter uma ficha de anamnese personalizada, com perguntas direcionadas para você se respaldar e também conseguir atender as particularidades de todas as suas clientes. Eu tenho uma prancheta que eu deixo a ficha de anamnese das minhas clientes. Eu gosto de anotar até o signo da minha cliente. Eu anoto o protocolo que eu usei, eu anoto o tamanho de fio que eu usei, e aí quando ela volta eu só dou uma olhada e eu já sei como que eu vou fazer a manutenção muito rápido. Antes de fazer isso eu penava, eu tirava um fiozinho e ia lá media, porque eu não lembrava qual o tamanho de fios que eu usei. Às vezes, no começo, você sabe, né, a retenção é baixa, então eu voltava quase sem nada. Aí eu não lembrava, tipo, nossa, que mapeamento que eu fiz, sabe? Fora que é essencial que você faça um visagismo nessa cliente. Você sente ela na tua maca, você olha os olhos dela, qual que é o tamanho de pálpebra, qual que é a distância da pálpebra móvel para o côncavo do olho. É um olho que comporta fios maiores? O fio dela ele é deitado? Se for deitado, você vai ter que usar uma curvatura para erguer esse fio. Se o fio dela já for mais curvado, a curvatura D vai permanecer uma curvatura D. Mas se o fio dela for mais para baixo, você coloca uma curvatura D, que é uma curvatura acentuada, e ela vira uma curvatura C. Então, tudo isso você tem que fazer antes de você iniciar o procedimento da sua cliente. Fora que você vai ter que explicar para ela como que ela vai cuidar do cílio dela, porque também a retenção depende muito do cuidado que ela tem em casa, 50% seu e 50% da cliente. Se ela não higienizar os cílios, o que vai acontecer? As glândulas sebáceas do olho dela vão produzir oleosidade e não é como quando você não tem extensão de cílios que a oleosidade vai embora. Quando a extensão de cílios está ali, ela barra essa oleosidade e aí começa a proliferar organismos, pode causar blefarite, que é aquela caspinha que dá nos cílios. A cliente volta com o cílio cheio de caspa e ela não sabe porque é uma falta de higienização. E aí vai da gente também se posicionar, explicar para ela. Então tudo isso a gente vai ter nesse pré-atendimento na ficha de anamnese. É muito importante, tem gente que não faz, mas para você ter uma boa retenção, você tem que fazer esse passo. Para você garantir também que os cílios da tua cliente dure, é bom você saber fazer uma higienização perfeita. E aí, nessa higienização, você vai ver se o fio dela precisa de alguma coisa para alcalinizar, para abrir a porosidade desse fio, ou se tá ótima a porosidade, você vai manter esse fio do mesmo jeito, o que você vai usar. Para tudo isso, você tem que entender de higienização e principalmente tricologia do fio. Quais são as partes do fio dessa cliente? Como que eu posso alcalinizar? Como que eu posso saber o pH? O pH é importante. Por que a gente usa o shampoozinho Johnson? Porque o pH dele é neutro. Se você quer manter o cílio da tua cliente ao natural, você tem que usar um shampoozinho que não altere o pH dele, mas tem clientes que você vai precisar alterar o pH, que é para abrir a porosidade, fechar a porosidade desse fio. Mas tudo isso você só vai entender estudando tricologia do fio. Além disso, você tem que entender quais são os tipos de fio da sua cliente. Tem cliente que tem o fio mais enroladinho, tem cliente que tem o fio mais liso, tem cliente que tem o fio que ele é mais curvadinho para baixo. Cada cliente vai ter um tipo de fio. Além disso, as clientes têm fios mais grossos, mais espessos, têm fios mais finos, que são mais frágeis. Para que a retenção da sua cliente seja boa, você tem que entender o peso dos fios sintéticos. Qual tipo de fio e qual técnica eu vou usar em cada genética, em cada tipo de fio da sua cliente. Para que a sua retenção seja perfeita também, você tem que entender sobre a acoplagem. Por quê? Se você acopla o fio da sua cliente com a base mais abertinha, assim, por exemplo, aqui é o fio natural e você acopla o fio sintético por baixo e deixa a base aberta, quando ela passar a escovinha, ele vai soltar. A sua acoplagem tem que ser perfeita. Você tem que entender todos os tipos, acoplagem por cima, acoplagem por baixo, quando que eu vou fazer essa acoplagem por cima e quando que eu vou fazer por baixo. Você pode acoplar pelos lados também. Tudo isso você tem que entender para que a sua retenção
seja perfeita para que os seus cílios durem. Outra coisa que influencia muito na durabilidade dos cílios é a falsa colagem. Quando que acontece a falsa colagem? Você entende sobre falsa colagem? A falsa colagem, ela pode acontecer, por exemplo, quando você está com um adesivo, que ele é muito rápido, a umidade do ambiente, que é assim, o adesivo, não sei se você sabe, mas ele seca conforme a umidade do ambiente. Então, quanto mais umidade, mais rápido ele seca. Ou seja, em um dia muito chuvoso, o teu adesivo vai estar trabalhando muito rápido. Se ele já for um adesivo de 1 segundo, num dia de 80%, 90% de umidade, ele pode chegar a meio segundo. E talvez você não trabalhe tão rápido. Ou seja, você passa o fio no adesivo e vai para o olho da cliente. Só que nesse tempo, você pode demorar 1 a 2 segundos. Quando você chega lá, ele até meio que gruda, parece que gruda. Mas, como ele demora até 24 horas para secar totalmente, chegando em casa, muitas vezes a tua cliente vai ter a perda total dos cílios. Aí deu falsa colagem, porque parece que ele estava no tempo ali, ele até deu uma grudadinha, mas ele não colou 100%. Ele não teve essa curagem do adesivo no tempo certo. O nosso adesivo, ele é feito de cianoacrilado. O cianoacrilado, ele faz a curagem conforme a umidade do ar, mas ele tem que trabalhar de acordo com os parâmetros do fabricante. Ele trabalha em certa umidade, por exemplo, de 40% a 60% e de 18 graus a 25 graus, é só um exemplo. Se você estiver fora desses parâmetros, você pode ter a falsa colagem. E aí o cílio da tua cliente vai cair tudo quando ela chegar em casa, ela vai retornar e você vai ter que refazer esse trabalho. Por isso é bom você entender todos os parâmetros, como funciona o adesivo, umidade, temperatura, para que isso não aconteça. Outro fator determinante para os cílios da sua cliente durar é o isolamento. Por quê? Se você não isola 100% o fio da sua cliente, não tem um isolamento perfeito, esse fio que você acopla, ele vai grudar no fio do lado. E aí, além de não ter uma boa retenção, porque às vezes ele fica meio torto ali, cai mais rápido, pode ser que ele grude tanto no fio do lado que o fio que cresce primeiro vai arrancar o outro. Isso vai causar incômodo na sua cliente. É uma cliente que não vai voltar, porque coça bastante. A diferença da nossa técnica, que é a fio-fio, para a técnica de tufinho, para outras técnicas que danificam o olho da sua cliente, é realmente isso, é o isolamento. Então, é um pilar essencial que a gente tem que dominar. E é uma das principais dificuldades que a gente tem no começo. Mas tem várias técnicas que podem te ajudar no isolamento. Uma delas é isolar por camadas, porque aí você sobe as camadas de cima, tem completa visão da primeira camada. E aí vai ter menos fio para você isolar, fica muito mais fácil. Você pode puxar com a fita. São várias técnicas que você consegue melhorar o isolamento, a posição de mão, a posição do corpo, se você ajustar também, vai facilitar o teu isolamento. E tem uma técnica que está super em alta no mercado hoje, que é a técnica de capping. Você tem que entender que se você tem um fio natural e você aplica um fio sintético por fio natural, se a tua cliente, vamos dizer, tem 100 fios naturais, você vai aplicar 100 fios de extensão sintético, certo? Se em 15 dias ia voltar 50 fios, porque 50 iam cair, caso você dobre o número desses fios, fazendo a técnica de capping, colocando um fio embaixo e um fio em cima, ou fazer empilhamento. Então, são 2 fios sintéticos por fio natural. Em vez de 100 fios, vão ser 200 fios. Ou seja, 200 fios. Ou seja, com 14 dias, em vez de voltar com 50 fios, ela vai voltar com o dobro, ela vai voltar com 100 fios. Essa técnica aumenta muito a retenção. Fora que, como tem 2 fios ali, tem mais área de contato com a cola, com o fio natural. Ou seja, é muito mais difícil esse fio cair. Essa é uma técnica muito boa para aumentar a durabilidade dos seus cílios e para aumentar a retenção também. Tá vendo que são várias técnicas que fazem você realmente evoluir o seu trabalho? Imagina se eu não conhecesse nada disso, como eu não conhecia no começo, quando eu comecei na profissão. Eu ia achar que era muito difícil. Mas você sabendo as técnicas certas e sabendo como aplicar isso no seu trabalho, você consegue evoluir, você consegue fidelizar seus clientes, você consegue aumentar seu faturamento e parte para lá, né? Seja feliz, porque a extensão de cílios é uma área muito lucrativa. Dá para você fazer ali, tranquilo, R$10.000 por mês, atendendo todos os dias, tendo a sua agenda cheia, é muito fácil chegar nesse valor.
Por isso que muitas pessoas hoje têm procurado o curso presencial para poder se profissionalizar, para poder mudar de vida. E eu incentivo todo mundo a trabalhar com extensão de cílios. E eu sempre falo que depende muito da gente, sabe? Depende mais da gente do que realmente da técnica. Por quê? Eu sempre falo que extensão de cílios é como se você fizesse crochê. Se você fizer todos os dias, no começo é difícil, né? Você fica ali contando pontinho, mas uma hora você faz de olho fechado. Porque nada supera a tua prática, nada supera o você fazer todos os dias, você já faz no automático. Agora, se você fica procrastinando, se você não quer treinar, não quer fazer um modelo, deixa o medo te paralisar, aí não tem como você evoluir mesmo. Porque eu posso tirar todas as técnicas do mundo, se você não praticar, se você não estudar, não tem o que fazer. Eu não posso pegar na sua mão e ir lá e falar, faz assim. Porque o jeito de pegar a agilidade, quanto mais você pratica, mais você diminui o seu tempo de atendimento também, e isso ninguém pode fazer por você, você tem que praticar mesmo. Isso é uma coisa que assim, senta a bunda na cadeira e vai fazer. Não tem que fazer, amiga, tem que praticar. O terceiro pilar que eu acho muito importante para você fidelizar seus clientes e se profissionalizar é o atendimento que você dá para o seu cliente. Como que você faz a tua cliente se sentir única? Porque a gente se conecta com pessoas. Se a tua cliente não se conecta com você também, você pode ter o trabalho que for, o melhor trabalho do mundo, ela não vai voltar. Então você precisa também entender sobre atendimento, como você vai fazer a tua cliente se sentir única e especial. Ter um tempo de qualidade com a sua cliente enquanto ela está no seu estúdio. E por último, o último pilar que eu acho assim essencial para você se profissionalizar é o marketing. Porque não adianta nada você ter um trabalho lindo, um trabalho que seduz, um trabalho que você olha e fala, nossa, que cílios. Se ele não tá por aí, se ele não tá sendo espalhado, se ele não tá sendo disseminado, se não tá numa vitrine. E a melhor vitrine que a gente tem hoje é o Instagram, é as redes sociais, é a internet. Então você tem que saber tirar uma boa foto do seu trabalho, você tem que saber divulgar, você tem que aparecer, porque quem não é visto não é lembrado. Não adianta você estar aí escondidinha, porque quem está no Instagram, quem está aí sabendo divulgar o seu trabalho, sabendo trabalhar com marketing, vai passar na tua frente. Então a gente tem que se ligar nessas coisas, porque a internet realmente é o futuro. É aqui que vocês estão me vendo, é aqui que vocês estão me conhecendo o meu trabalho, buscando conhecimento. Então vocês também têm que estar presentes nas redes sociais. Então é isso, amiga. Esse é o caminho para você se tornar uma excelente profissional. Espero que você tenha curtido muito essa aula e eu espero vocês na minha próxima aula. Fiquem ligadinhas aqui no meu canal que eu sempre vou estar postando conteúdo novo para vocês.